Agora tá. Pronto, pode mandar ver, Fernando. Tá bom. Bem, pessoal, boa tarde. Obrigado por quem está aqui presente. Vou falar um pouco sobre a minha proposta de tese, né, e um pouco sobre o que eu já fiz até o momento, né, e para tentar coletar um pouco de feedback sobre as minhas próximas etapas, né, ver o que tem um feedback de vocês, o que vocês acham, que eu ainda vou ter que fazer a qualificação também, né, até até setembro tem que fazer essa qualificação. Tá? Então vamos lá. O meu trabalho, né, tenho orientação do professor Sérgio Soares e do professor Gustavo Pinto, da UFPA, né, The Use of Grey Literature as Evidence for Software Engineering. Tá? Então, primeiramente, Grey Literature, né, é uma fonte de dados, né, que ela não é um sujeito que tem um mecanismo de controles, ou seja, peer review, antes da publicação. Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer um blog, pode ser considerado uma grey literature, né? Eu posso escrever um blog e ela não passa por um processo de revisão por pares. Eu posso fazer uma apresentação, posso criar um vídeo. Então, existem diversos tipos de literatura cinza, né? E diversas áreas do conhecimento, né, têm investigado o uso da literatura cinza, né, na medicina, ciências sociais, na administração, né, e nos últimos anos aumentou bastante o uso da literatura cinza, né, de fontes, na verdade, de literatura cinza na engenharia de software, né. Então, esse crescimento Fernando, surgiu. Oi? desculpa interromper logo no começo. Mas eu fiquei curioso, assim, só com medicina, Great Literature para mim é meio surpreendente, assim. Tu tens algum exemplo? Se não tiver também não tem estresse não, assim, eu sei A, que é med fora do escopo, mas... a medicina, eles utilizam, por exemplo, eles pegam, como é que fala, aquele trial report, que eles pegam os dados, resultados de alguns testes que eles estão fazendo e eles disponibilizam algumas fontes de Gray, né? Outras fontes também que eles consideram de Gray são workshops e proceedings. Os anais de eventos também eles consideram como Gray Literature, né? Notas de aula eles também consideram como Gray Literature e estão sendo bastante utilizado. O pessoal, eles Beleza. tomam muita nota. Beleza, porque management, sei lá, acho que white paper, alguma coisa assim, Isso, até me faz sentido já de cara, né? Só, enfim, não é nada crítico não, foi só curiosidade mesmo. tranquilo. Né? Então, na engenharia de software, o crescimento, né? Houve um crescimento bastante de pesquisas que começou a utilizar fontes de literatura cinza, né? Como vocês podem ver aí, a partir do uso de mídias sociais, né? Então, temos o uso, por exemplo, bastante do Stack Overflow, né? Temos Medium, YouTube, é, o Slack, Twitter, né? Então, as pessoas começaram a utilizar ela para extrair algum tipo de informação, né? E só que a gente tem, né, por exemplo, quando a gente começa a olhar a literatura cinza, né, a gente começa a falar, olha, a literatura cinza ela tem muita informação prática, né? Ela é provida muito pelos engenheiros de software, né? Eles provêm muita informação ali dentro, né? Como eu falei, dentro do Slack, dentro do Twitter, um blog, ele escreve, né? E quando a gente começa a olhar a pesquisa na engenharia de software, principalmente o uso de revisões sistemáticas, que é os estudos secundários, né, da engenharia de software, a gente vê um distanciamento entre a pesquisa e a prática, né? Que muitas vezes essas pesquisas de estudos secundários, revisões sistemáticas, mapeamento sistemático, né, eles não têm essa conexão, provém muitas evidências que não são oriundas da prática da engenharia de software, né? E também muitas vezes esses tipos de estudos secundários, eles carecem de resultados de estudos mais novos, né? Com novas abordagens. Então a gente tem, né, mesmo que a gente tenha o uso da literatura cinza, como eu falei, na engenharia de software, a gente ainda tem esse crescimento, mas a gente tem um problema. Por exemplo, a gente carece de algumas fontes de como é que a gente pode utilizar essa literatura cinza na engenharia de software, né? Então, a gente carece de informações, de dicas, de guidelines, né, que possam
oferecer suporte ao pesquisador em como ele pode utilizar a Gray Literature na pesquisa. Tá? Então, o objetivo da tese, né, desse estudo, dessa pesquisa, é investigar, né, avaliar e propor estratégias que possam dar suporte aos pesquisadores da engenharia de software em como utilizar, né, a literatura cinza nas suas pesquisas. Então, a gente fez a definição de 4 perguntas de pesquisa. Tá? A primeira, que motivou, foi a gente entender, né, what are the perceptions of software engineer researchers about Gray literature. Então, essa primeira pergunta de pesquisa, a gente teve motivação para que a gente pudesse entender, né, como é que eles percebem a literatura cinza, né, quais são as motivações para que eles possam utilizar, quais são os challenges que eles percebem ao utilizar uma Gray Literature. Na segunda, How do secondary studies use Gray Literature? Então, a gente, nos últimos anos, né, após o surgimento da engenharia de software baseada em evidência, a gente viu um crescimento, né, de estudos que publicam revisões sistemáticas, né, ou mapeamentos sistemáticos. Só que a gente queria, com essa pergunta, a gente quer entender, a motivação dela como é que esses estudos, será que eles utilizam ou não a Gray Literature? Se sim, como é que eles utilizam? Que tipos de Gray Literature eles utilizam? Na terceira, a gente queria entender how Gray Literature is defined em Software Engineer. Então, a gente quer entender realmente como é que ela é definida, como é que a engenharia de software percebe essa Gray Literature. Né? Quais são os tipos, de fato? Porque a gente, por exemplo, a gente começa a ver que os tipos de Gray variam de área para área. Né? Então, na quarta pergunta de pesquisa, o que é uma evidência em literatura cinza, né? Dentro do contexto da engenharia de software? What is evidence in Gray literature? Então, essa pergunta é para a gente conseguir compreender, né, a motivação dela é justamente para que a gente possa pensar, olha, eu tenho uma Gray literature, né, mas o que eu posso extrair dessa fonte de informação que possa ser considerada uma evidência para a pesquisa da engenharia de software? Então, baseado nessas 4 perguntas de pesquisa, né, a gente fez uma proposta de 5 etapas, tá? Um processo de 5 etapas para a condução, né? A gente já concluiu, na verdade, 2 Ô, etapas. Fernando, Fernando, Oi, oi, aqui é Marcelo, tudo bom? oi, Marcelo. Tu se incomoda de voltar um slide, Fernando? Eu acho que essas perguntas de pesquisa, eu posso estar equivocado, mas a parte principal aí, talvez seria bom o pessoal dar um feedback um pouco maior, mais aprofundado sobre isso. A não ser que você vai tocar neles novamente mais adiante. Volta ao slide, Kenji. Volto aqui. Eu acho que o que me pareceu aí, Fernando, assim, é que as perguntas 1 e 4 foram as que me pareceram mais interessantes, sabe? Né? A Certo. pergunta 3, assim, na verdade, todas elas me pareceram um pouco, como é que eu posso dizer, difícil um pouco intangível, sabe? Assim, difícil de visualizar, de avaliar objetivamente, sabe? A terceira, em particular, né? Como realmente poderia responder isso, né? Assim, mas mesmo as outras, sabe? Né? Eu estou só me perguntando assim, como é que você conseguiria responder uma pergunta tão abstrata como essa, entendeu? É mais 3? na verdade, assim, né? Todas elas, entendeu? Né? Só que eu estou querendo só visualizar um pouco, assim, ter um pouco mais de clareza, entendeu? Uhum. Sobre essas perguntas em geral, entendeu? Eu
consigo entender o que você está falando, entendeu? Assim, eu não conhecia esse... Na verdade, eu já tinha ouvido falar, entendeu? Mas não tinha associado ainda. Eu consigo entender aí o valor disso aí. Tem muita coisa, eu não sei se arcaico, por exemplo, é considerado grey literature. Como é o nome? Wikipedia, entendeu? Uhum. Eu não sei, né? Mas de toda maneira, né? As percepções de pesquisadores, né, em engenharia de software, eu acho que foi a única aí que você falou diretamente em engenharia de software, né? Eu achei interessante isso aí, entendeu? Mas eu fiquei me perguntando quais seriam os veículos aí, entendeu? Se falar em Grey Literature aqui, assim, ainda o escopo não ficou muito grande. Eu imagino que a variação vai ser tão grande, entendeu? Vai ter tanta coisa excelente aí, né? Tanto blog excepcional, né? Muito bem escrito, né? Como vai ter muita coisa mal escrita, né? Eu, assim, para a pesquisa, eu não sei exatamente se o objetivo se você está procurando, como é que eu posso dizer, resultados de pesquisa, ou também uma outra coisa que apareceu, né, que enquanto você falava. Não ficou claro se você estava procurando resultados de pesquisa, entendeu? Ou mais comunicação da pesquisa. Porque assim, esse exemplo que tu desse de medicina foi muito interessante, né? O cara resolveu colocar ali resultados preliminares, né? E já é uma novidade, né? Queira ou não queira, o cara está usando aquele canal para divulgar, mas uma novidade, né? Mas na nossa área em particular, eu imagino que eu assim, um pessoal muito protetor, né? Eu posso estar enganado, mas assim, eu queria compreender mais. Assim, tudo isso está muito confuso assim para mim. Eu queria um pouco mais de clareza, né? Assim, na definição das perguntas, entendeu? Né? Do escopo ficou muito abstrato, intangível, assim, né? As perguntas, né, são coerentes, mas quando você tenta mergulhar um pouco nas perguntas, assim, você fica meio que perdido. Assim, é esse meu sentimento. Então foi por isso que assim, eu pedi logo para tu parar, entendeu? Para eu te perguntar isso aí, se tu tem, eu sei que a minha pergunta mesmo, assim, a própria pergunta é meio genérica, entendeu? Mas eu acho que reflete um pouco dessa como é que eu posso dizer, né, subjetividade, entendeu? Eu não Certo. sei se a subjetividade está relacionada ao tema, entendeu? Que o tema realmente tem essa dificuldade, é uma dificuldade inerente, entendeu? Ou o quanto está relacionada à escolha das perguntas, entendeu? Né? E a falta de especificidade, entendeu? Né? E delimitação de escopo, entendeu? Eu sei que foi assim, eu não estou querendo complicar a tua vida, mas na verdade meu objetivo Não, é ajudar, importante, entendeu? Assim, com eu tô, certeza. entendeu, Fernando? Então, assim, eu acho que o tema é super interessante, né? Uhum. Eu já vi coisas assim, mas na nossa área eu já vi muito mais coisas práticas, entendeu? Uhum. Né? Eu não sei exatamente, na O que eu verdade, normalmente faço nesses casos, assim, quando eu estou na dúvida nas perguntas, eu peço para o aluno me mostrar como ele respondeu. Aí eu digo, a pergunta deveria ter sido essa. Aí eu refino a pergunta, entendeu? Entendi. Se Para essas Fernando... duas primeiras, eu tenho a resposta, né? Para essas duas, como é que eu fiz, né? Que eu já conduzia as pesquisas dessas duas primeiras. Porque às vezes o aluno começa com uma pergunta muito vaga e responde outra que tem uma vaga lembrança com a pergunta original. Aí eu acho que se tu for mostrar aí como tu respondesse a 1, a 2 e depois como tu pretende responder a 3 e a 4, aí talvez fique mais claro, a gente possa dar uma sugestão mais concreta de qual deveria, de como ajeitar as perguntas, entendeu? Uhum. Assim,
Só concordando com o Marcelo, a primeira eu achei que até está bem definida, mas as outras três realmente eu acho que tem como arredondar, mas é melhor ver como é que tu respondesse isso aí ou como tu pretende responder. Certo. Tranquilo. Obrigado pelas considerações, pessoal. Mais alguma coisa? Não, terminar essa apresentação? Não? Posso Não, vamos continuar? embora aí, desculpa aí. Eu acho que Vai isso, embora. eu acho que isso tem a ver com o que tu vai depois nesse processo, talvez, né, conecte aí os pontos. Vamos ver. Isso, pode ser que esclareça um pouco melhor, né, as dúvidas do Marcelo. Tranquilo. Então, olha só, temos a definição aqui de 5 processos, né, que a gente definiu aqui para que a gente possa conduzir, para responder aquelas perguntas de pesquisa, né, como tem aí, vocês podem ver, não sei se dá para ver direito, que eu estou vendo um pouco pequeno, mas nesse primeiro processo a gente vai conduzir um survey, esse que estava ticado aí em verde já foi feito, né, a gente conduziu o survey para responder essa RQ1, tá? Na fase 2, um estudo terciário, que também a gente conduziu, para responder RQ1, 2 e 3, parcialmente elas, né? E a 3, que a 3, 4 e 5 é justamente a proposta de a condução de pesquisas que eu vou estar em andamento. Né? Eu vou passar pelas duas pesquisas que foram feitas para falar um pouco sobre elas. Depois eu retorno a essas Até 3 só uma dica, próximas por aí. exemplo, se nesse 3 aí tu vai entrevistar alguns pesquisadores e perguntar para cada um deles o que é que ele acha, né, que é uma Grey Literature, então você vai ter várias definições, entendeu? Uhum. Aí você pode ajeitar lá a pergunta de pesquisa, em vez de dizer como é que Grey Literature é definido na engenharia de software, porque perguntar nesses termos pode dar a entender que existe uma definição padrão ou existe uma definição comum, quando a gente sabe que tem várias, entendeu? Aí a pergunta poderia ser how researchers define or which definition of Grey Literature are adopted by researchers, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Aí melhora a pergunta. Não sei se isso é na direção do que o Marcelo estava sugerindo, entendeu? How search is defined, né? Kenji, lembra que a gente está gravando tudo aqui, então depois você pode ouvir. Pode ir em frente. Certo. Uhum. Ok. Certo. Então, eu vou falar um pouco sobre essas etapas que foram conduzidas e depois para o teu feedback, né? Então, a gente fez os resultados preliminares dessa etapa 1, da fase 1 e fase 2, né, que é as percepções dos engenheiros de software sobre literatura cinza. E na fase 2, a gente investigou o uso da literatura cinza nos estudos secundários. Então, nessa primeira fase, a gente definiu, né, o objetivo dela era investigar as percepções. A gente focou nos pesquisadores brasileiros, que não existia nenhuma pesquisa focada, né, nesse nicho, né, dentro do nicho do Brasil, tá? Então, a gente fez esse foco. E a gente definiu algumas questões de pesquisas, tá? Subquestões, né, no caso. Why do Brazilian software engineering researchers use Grey Literature? Então, por que eles utilizam, né? Quais são as fontes que eles utilizam de Grey Literature? E quais são os critérios, né, que os brasileiros utilizam, né, os pesquisadores brasileiros utilizam para avaliar a credibilidade de uma fonte de Grey Literature? E a quarta pergunta era justamente entender quais são os benefits e os challenges que os pesquisadores, qual a percepção deles sobre os benefits e challenges ao utilizar o Grey Literature. Ô, Fernando, acho que esse slide é bem interessante para mostrar até para Marcela e para Paulo que a pergunta 1 sozinha, esse slide até reforça isso, né, o que eles falaram. A pergunta 1 sozinha é ultra abstrata e você fica assim, mas como assim perceptions? Aí quando você mostra isso aqui, tá claro que você tem objetivos bem mais precisos, né? E é basicamente aquilo que Paulo falou, como se fosse de trás para frente aí. Meio que mostrar esse RQ1 sozinha, um feedback aqui para mim já é... O cara vai ficar voando, meio que talvez não faça sentido mostrar ela sem mostrar imediatamente abaixo essas específicas aí, né? Mas a gente pode pensar isso depois. Não, eu ia dizer também, o universo, né, tá aqui nesse caso desse primeiro estudo aí, primeiro tá focado no Brasil, né? Tipo assim, você poderia também expandir isso
assim, no fim das contas, a RQ1 está respondendo no contexto dos brasileiros. Uhum, E- uhum. Pronto, é esse tipo de exercício que o Leopoldo fez agora que eu faço, entendeu? Você queria saber, mas tem aqui, só respondeu para brasileiro, então vamos ajustar a RQ1, entendeu? Uhum. Um método para encontrar inconsistências, né? Certo. Type checking. É um refinamento, eu acho que natural, né? Principalmente as que ele não fez nada ainda, que está ultra abstrato, você vai poder reescrever de várias formas mesmo, mas faz total sentido, vocês falaram. Ok. Então, essas Não 4 invalida perguntas... não, viu, Fernando? Eu tô só dizendo assim, isso não invalida não, né? Não tá, é mais essa questão do refinamento, né? Do calibrar o ARQ. Uhum. Calibrar ela focado mais em pesquisadores brasileiros, que foi feito foco nisso, né? Ou até expandir, né? E de ser preciso também, né? Então, pô, se Marcelo Isso. viu a pergunta e não entendeu o que ela está querendo dizer, sugere que não está preciso o negócio. Assim, eu e você estamos viciados na conversa e a gente não percebe que o negócio, pô, não está tão preciso assim, ou que não faz sentido talvez mostrar ela, sem mostrar essas 4 de baixo aí, por exemplo, entendeu? Então, esse Uhum. feedback, no mínimo, é esse daí, eu diria. Beleza. Tá. Vamos seguir? Tá. Então, com essa primeira pergunta, a gente fez uma investigação dentro de uma comunidade de engenharia de software, de um evento, onde tinha 252 participantes, né? E a gente enviou um e-mail, né, para os participantes do evento e também a gente fez uma convocação deles, a gente colocou uns Um monte de cartaz espalhado. Eu cartazes, vi esses cartazes. pronto, os cartazes, né, para que as pessoas pudessem entrar e acessar o survey, né? Então a gente teve uma taxa de resposta de 76 participantes, de 30,4% de resposta, né? Aí o evento foi o Foi o CBSoft, 2000 e... foi em 2019, foi ano passado o evento, certo? Então, algumas informações que a gente coletou dos questionários, né? 72% das pessoas que responderam era do sexo masculino, 28% do sexo feminino, né? E tínhamos quase metade dos respondentes, pessoas que responderam, possuíam doutorado, né? E pouco mais de 31% tinha apenas um mestrado. Tá? Então, essa foi a investigação, né, que a gente fez. Vou falar um pouco agora sobre a investigação 2. Ô, Né? Kenji, acho Sim, que vale a pena só foi. mencionar, não sei se você ia dizer, que a resultado desse trabalho aí tem um artigo no SBS agora, 2020, certo? Isso. Eu ia falar só no final, mas isso foi isso daí. Não, é só para dizer que, talvez até Pode para dar o explicar, spoiler. até para explicar para todo mundo a ideia, passa para o próximo slide aí. Que a Isso. ideia é que ele vai mencionar basicamente as metodologias. Passa o próximo slide aí, Kenji. Não, aqui já está no 3, já está Então, na cara, outra eu quero fase. mostrar isso mesmo, esses 5 processos aí, que você não vai detalhar os 2 que você já fez, não. Eventualmente, você Uhum. pode marcar uma apresentação do paper do SBS, que aí detalha os resultados e tal do 1. Muito mais Isso. mostrar o caminho da pesquisa, só para contextualizar o pessoal, né? O que é que você está apresentando Uhum. na prática. Isso. O Sérgio deu essa ideia porque ele falou, é melhor você poder marcar um dia só para mostrar o resultado dessa fase 1. Era o que eu estava ensaiando também, assim, eu estava blocando já no começo da reunião, antes da gente começar, de fato, eu estava justamente preparando os ensaios, né? Aí tu vai ter a oportunidade de ensaiar também a apresentação, enfim, ou a gente marca uma reunião só para isso. Certo, ok, muito bom. Obrigado. Tá? Então, vou falar um pouco também dessa fase 2, que também a gente já fechou, concluiu, que é um estudo terciário, né? Que a gente fez a submissão dele e está aguardando o resultado do IST. Tá? Aí Então, isso é basicamente o quê? Só para a gente detalhar lá a RQ. Isso é perguntar, ver em outros estudos já publicados se há referências para documentos que são de Gray Literature, é isso? isso aí eu vou dentro dos estudos secundários e faço uma investigação se eles utilizaram ou não Gray Literature. Se utilizaram, que tipo de fonte foi utilizada, a gente faz esse tipo de análise. Beleza.
Tá? Então, essa segunda fase, né, a gente tinha justamente isso, entender, né, como é que investigar o uso, né, da literatura cinza em estudos secundários para tentar entender as tendências do seu uso, né, quantos por cento dos estudos secundários utilizam Gray Literature, quais são os tipos de Gray Literature que são utilizadas, quais são as mais utilizadas, entender alguns conceitos, né, também, justamente nessa parte a gente tentou entender se eles utilizam alguma definição de Gray Literature, tá? Quais são os critérios e os métodos que eles utilizaram para selecionar ou avaliar a qualidade de um estudo de Gray Literature, né? E também as percepções deles sobre os benefícios e os challenges que eles tiveram ao utilizar uma Gray Literature. Então, para essa RQ, que é a RQ2, como eu tinha falado, How do Secondary Studies Use Gray Literature, a gente fez algumas definições de algumas sub-RQs. Nessa primeira, né, How is Gray Literature used in secondary studies? É uma pergunta um pouco mais aberta, como é que ela é utilizada, né? Será que ela é utilizada, quantos por cento, que tipo, será que é multivocal, literature review, mapping studies, ou systematic literature review que estão utilizando? Isso pareceu igual a equivalente a RQ2, não é? Só mudou Bem a parecido com a ordem das palavras, né? Entendi. Mas assim, ou Abre as seja, outras aí. As outras, tá, tem aqui as 4. As outras, na segunda, quais são os tipos de Gray Literature que são mais frequentemente utilizadas, né, dentro dos estudos secundários. A terceira, o que motiva os pesquisadores a utilizar ou a evitar, né, que alguns pesquisadores a gente percebeu que alguns deles falam, olha, eu não utilizo Gray Literature por causa disso. Eles definem, né, porque outros não, só falam que evitam utilizar, não vai utilizar dentro do critério de exclusão dos estudos, alguns colocam. Tá? E na última é How do researchers perceive the use of Gray Literature? Como é que eles percebem esse uso? Se eles falam isso dentro dos estudos secundários. Mas tu vai extrair direto do estudo porque as três primeiras, a terceira e a quarta talvez assim mais, né, não garantido de que você vai conseguir achar essa informação, né? Mas principalmente a quarta, eu não sei, assim, como é que se extrai essa informação direto dos textos, sem falar com o autor. Isso daí a gente faz realmente uma leitura e principalmente a gente foi lá na questão das ameaças à validade e geralmente o que eles comentam como é que foi o uso disso, se Uhum. utilizaram, se deu certo, se não, geralmente foi nas ameaças à validade que a gente, ou nas discussões, mas foi mais nas Certo. ameaças à validade dos estudos. E E você por que apresenta. focar... Desculpa, Leopoldo, só para Oi? complementar esse ponto aí que Dale. você falou. E, Fernando, você apresenta as evidências das respostas, não é isso? Então, não é você dizendo, diz, ó, nesses papers aqui, eles disseram isso, isso e isso, é o que eles percebem, não é isso? Uhum. Beleza. Eu ia perguntar por que o foco apenas em secondary studies. O foco foi em secondary studies, né? Basicamente porque os estudos, por exemplo, uma Gray Literature Review, o foco começou a partir de uma Gray Literature Review, né? Ele é um estudo secundário também. Só que a gente pensou, o Gray Literature está sendo bem utilizado dentro dos estudos primários, mas será que os estudos secundários estão ou não utilizando, aceitando ou não o uso de Gray Literature? Certo. Certo. Pode passar? Vai. Então, né, quando a gente começou a fazer essa pesquisa, né, a gente fez busca manual, busca automática, em diversas fontes, né, em vários engenhos de busca. Eu resumi basicamente isso daí. Então, essa busca inicial começou com 20.181 estudos e a gente conduziu basicamente aquelas etapas que vocês sabem, né, que a maioria de vocês devem conhecer, que é fazer a leitura do título, abstract, depois introdução, conclusão, tá? E a gente começou com esses 20.181 estudos e depois a gente filtrou para 1.320 estudos potenciais, tá? E depois a gente criou um filtro porque realmente
assim, ficou um número elevado não é um número elevado, mas de estudos que não tinham tanto critério de qualidade, né? Então a gente pensou, olha, vamos pegar estudos com que tenham critérios de qualidade, e a gente fez um filtro utilizando um ranking do H-Index, né, e pegamos as top conferences de engenharia de software. E nisso deu 446 estudos, né? Desses 446 estudos, 126 deles, utilizam alguma fonte de Gray Literature como fonte primária, tá? Então, eles incluem, nem que seja um estudo ou dois, né? 126 incluíram, tá? Então, foi basicamente nesses 446 e nesses 126 estudos que a gente fez a análise para responder às nossas RQs. Aqui a gente tem, basicamente eu deixei essa imagem para que vocês pudessem ver que a gente tem mostra o tipo, é uma das imagens que a gente tem, né, mostra os tipos de Gray Literature, não, os tipos de Gray Literature não, os tipos de estudos secundários, né, e a gente mostra aqui, a gente tem essa linha vermelha, tem uma linha de tendência de uso de Gray Literature, tá? Isso é dos 126 estudos. 446 e tem 126 mostrando aqui o uso da Gray Literature, tá? Então a gente vê uma ascensão de estudos secundários e também a gente consegue perceber uma ascensão do uso de Gray Literature ao longo dos anos. Tá? Uma das coisas que a gente encontrou, que chamou a atenção da gente, né, é que não encontramos uma definição comum de Gray Literature, né? Existiam várias definições que os estudos falavam. Então, isso daí que foi o que motivou, na verdade, a próxima fase da gente, que é a fase 3, que eu falei, que a gente vai comentar um pouco, né? Então, os estudos tinham diversos tipos de definições, ou muitas vezes eles não tinham uma definição comum, eles falava de Gray Literature, se referenciando, foi muito comum, na verdade foi o tipo mais comum, se referenciando a um tipo. Eu excluo teses e dissertações do meu estudo secundário. Ele não chegou a falar, ó, eu excluo a Gray Literature, muitos deles. Tá? Então, isso daí também foi um estudo que teve publicado no ICSE que também fala a mesma coisa. Eles não encontraram uma definição comum. Tá? E a gente encontrou, né, alguns desafios na nossa pesquisa, né? Um dos principais desafios que a gente identificou, foi que existe uma falta de compreensão dos tipos de Gray Literature. Por exemplo, enquanto um estudo falava, eu não incluo Gray Literature. Aí quando você vê lá dentro do estudo primário, ele tinha uma tese ou tinha uma dissertação. Ou um fala que exclua Gray Literature, aí dá um exemplo, como tese e dissertação. Então a gente vê que, conseguiu perceber que existe uma falta de compreensão em quais são os tipos de Gray Literature, o que é realmente considerado Gray, né? Então a gente percebeu isso foi o que chamou bastante atenção, né, porque como a gente queria verificar quais são os tipos de Gray mais utilizados, mas a gente identificou esse problema. Uns consideram Technical Report como Gray e outros não. Uns consideram livros como Gray e outros não. Então ficou basicamente uma discussão maior ficou nas teses e dissertações, que muitos consideram Gray e outros não, né? E nas diversas áreas do conhecimento, assim, ciências sociais, medicina, tese e dissertações, eles consideram como Gray. Tá? Outra coisa que a gente identificou, que é uma das discussões que a gente fez, foi a disponibilidade da fonte de Gray, né? Então a gente, por exemplo, quando a gente pega um estudo primário que está dentro lá do estudo secundário, tradicional, de uma revisão sistemática ou mapeamento, a gente consegue pegar o título do estudo e acessar ele, acessando a base, né? E a gente consegue ter acesso àquele estudo. E a gente identificou que muitas fontes de Gray não estão disponíveis mais, né? Então, isso é um challenge que precisa ser investigado também, futuramente. Como é que eu posso conduzir uma Gray Literature Review, utilizar uma fonte de Gray, se eu não tenho como depois verificar se aquela informação está ou não
verdadeira, ou querer fazer, se eu quiser fazer uma replicação, como é que eu vou conseguir fazer essa replicação se a fonte não está mais disponível, né? Então, outro challenge que a gente identificou, né, que foi que a questão que o pessoal critica muito, a questão da credibilidade, né, da Grey Literature, né? Esse foi um dos 3 pontos que a gente mais identificou, tá? A falta de classificação da Grey Literature também, foi um pouco trabalhoso para se identificar que tipo de Grey está sendo mais utilizada. As pessoas simplesmente colocam, alguns colocam as referências e não classificam. Ah, isso é o quê? Isso é uma tese? Isso é um vídeo? Isso é o que é? É um livro? Né? Muitos não fazem essa classificação, então ficou um pouco difícil. Tá? E outra challenge foi que é difícil, que o pessoal identificou que é difícil medir a qualidade de uma fonte de Gray. Tá? Essas foram basicamente uma das discussões que a gente identificou, que a gente fez. Tá? Então, isso daí foram resultados do que a gente teve já. Tá? E agora vou falar um pouco sobre as fases seguintes que a gente está propondo, que aí é interessante que a gente possa coletar feedbacks, né? Nessa terceira fase, como tinha falado, estou tocando novamente, né, a gente pretende fazer uma investigação das definições, né, da definição, qual é a definição que os engenheiros de software definem uma Gray Literature. É justamente porque a gente chegou nessa daí, foi fruto de uma falta de clareza nessa definição identificada na fase 2, né? Tanto nas definições quanto nos seus tipos. Então, o objetivo é justamente conduzir um survey e um focus group junto com pesquisadores. Tá? Então, o objetivo é identificar, né, qual é uma definição, qual a definição que a Gray Literature melhor encaixa dentro da engenharia de software. Talvez, vamos ver se realmente, será que isso é diferente de uma área para outra? Foi um dos questionamentos que o Sérgio tinha feito para mim. Será que isso realmente tem diferença? Né? E o que eu acho muito interessante que é entender quais são os tipos, né, de fontes que são consideradas Gray. Que foi justamente o que eu falei na fase anterior, a gente encontrou esse grande problema. Tá? Então, voltando para a pergunta RQ3, how Gray literature is defined in software engineering? Né? E a gente tem algumas sub-RQs, que a primeira é entender a definição, what definitions of Gray literature software engineering research employed. Na segunda, what types of source software engineering researchers consider as Gray literature. Tá? E na terceira, essa daqui é justamente entender, porque é o seguinte, existe classificações de Gray literature, né, de tipos de Gray. Tá? Por exemplo, existe essa classificação, ela tem mais controle ou tem menos controle, né? Eles fazem essa classificação. Então, é justamente o que eu quero entender, para cada tipo de Gray, qual é o grau de controle que as pessoas acham que ela tem. Ela é muito Gray ou não? Ele tem um Shades of Gray Literature. Era até bom ter mostrado, depois eu posso mostrar a imagem para vocês. Acho que a gente vai mudar a tese dele para 50 Shades of Grey, né? Eita. E é o livro. Tá? Então essas são essas 3 sub-RQs para essa daí que foi uma das questionamentos acho que não foi se foi o Marcelo que fez, que estava muito aberta, né? Ou foi o Paulo que fez. Tá. E para essa fase, né, como eu falei, a gente quer conduzir, fazer um survey, né, só que de maneira mais ampla, né, e não focado apenas do que foi um dos questionamentos que teve dentro do SBES, que as pessoas perguntaram, né? Então, falar, por que vocês fizeram só apenas com... Mas aí a gente justificou, né? Mas aí isso daí ampliar o escopo, né? Jogar dentro das redes sociais, jogar para ver se consegue ter uma coleta maior de informações, tá? E depois de a gente conseguir obter algum feedback, né?
Aí o intuito é que a gente possa conduzir um grupo focal, né, com algumas pessoas que responderam, né, o nosso survey, para que a gente possa entender melhor, ter uma discussão maior sobre essas definições e esses tipos de gray. Tá? Na quarta fase, né, a gente quer tentar definir uma evidência viável, né, de gray literature na engenharia de software. Né? Então a gente quer, o objetivo aqui, tá, é investigar como os pesquisadores, né, da engenharia de software, eles usam a gray literature para compartilhar as suas pesquisas, né, objetivando entender em qual como esse conteúdo é considerado viável, né? Viável não, é considerado, como é que se diz? Não é viável, confiável. Ele é considerado confiável como fonte de evidência científica. Então, por exemplo, eu posso ter um blog e compartilhar minhas informações sobre uma pesquisa minha, né? Sobre um artigo que eu tenho, eu quero pegar o blog e quero compartilhar aquelas informações. Então, a ideia dessa pergunta é tentar entender, né, dentro de uma fonte de Gray, o que a gente considera como uma evidência, né? Então, é pegar uma fonte de determinado conjunto de pesquisadores de engenharia de software e fazer esse tipo de investigação, né? Então, entender, né, pode ser considerado uma fonte confiável de evidência assim, do ponto de vista científico, né? E como é que a gente pode aumentar, né, essa confiabilidade do conteúdo, né, que os engenheiros de software eles provêm, eles compartilham. Ô, Kenji, eu acho que aí tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir o pessoal e a gente mesmo deixar mais preciso depois, porque uma coisa é, você falou aí em evidência confiável e fonte confiável, são coisas diferentes, certo? Eu acho até que o título aí talvez devia ser Reliable Evidences from Gray Literature e não in Gray Literature, né? Porque você está querendo dizer, eu acho que é isso, né? Você quer uma evidência da Gray Literature. Isso. Então, o que é evidência? Uma coisa é ter se for um livro, se o shade de cinza aí for um livro, é muito mais tranquilo. Mas se for um blog, né? O blog pode sair do ar no outro dia. Acho que é esse ponto que você está querendo discutir, né? É from Gray Literature, no caso, né? Isso, mas é esse ponto mesmo. Eu quero verificar, será que tem um blog, né? Então, será que ele pode ser considerado uma evidência confiável? Que ele tem algum tipo de evidência confiável? Então, Aí, estou partindo. tanto por ser um blog, quanto talvez por quem está escrevendo o blog também, né? Isso? Uhum. Então, uma coisa é um blog, por exemplo, de Paulo Borba aí é totalmente confiável, certo? Claro, e pago. Não, é um dos critérios que a gente investigou, na verdade. Na verdade, foi uma brincadeira, mas faz todo sentido. É exatamente isso que a gente está querendo, né? Então, uma coisa é um blog, obviamente, por exemplo, Paulo é um pesquisador, mas tem trabalho na área profissional também, com os projetos que ele orienta aí de lei de informática e tal. Então, estou falando confiável, não só por Paulo, mas por esse background aí, né? Então, a gente está falando que é nesse sentido que um blog fica confiável. Ou é um blog que Kent Beck escreve, Gary Boot, é isso que ele está dizendo. E não um blog que um pesquisador, um lá do CNPq, vou sair da computação, que é um engenheiro, escreve lá sobre ponte, mas o cara nunca construiu uma ponte. Aí é foda, né? A diferença é que, por exemplo, no futuro, esses blogs serão considerados como publicação científica, porque eu já participei um dia no Seleção e o cara colocou lá que tem mais de 15 artigos publicados e colocou o link do blog dele. Então, essa é a diferença de Gray, na verdade, né? Que não é uma publicação científica nos moldes tradicionais. Isso. É exatamente isso. Eu não sei agora, quem vai até perguntar, mas se você no começo colocou a definição, vamos dizer assim, mais geral e padrão de Gray Literature, passou tantas vezes os slides que eu não me lembro mais se ficou nessa versão ou não. Que em tese, Galileu, me corrija, Kenji, a definição é, se não é peer-reviewed, ou seja, se não tem uma avaliação por pares, é Gray. É uma maneira mais simples de você separar o joio do trigo, não que o joio seja ruim, mas assim, você consegue traçar uma linha mais precisa do que seria Gray ou não.
Mas eu acho que, no final das contas, a grande discussão, e aí eu acho que isso tem que... Aí vai ver a filosofia, vamos dizer assim, da tese do Kenji, vai ser cair em cima desses shades of grey mesmo, que é o que vai acontecer, né? Por exemplo, o livro é um negócio extremamente confiável. Quer dizer, de novo, é um livro que foi publicado por uma editora, ou é um livro que eu fui lá, eu mesmo criei no Google e botei lá sem nenhuma editora. Então tem, de novo, shades também disso, né? Uhum. Tem essa diferença. Né? Então, é justamente uma das investigações que a gente fez, que o Sérgio comentou, né? Que uma coisa é ter um blog publicado por um professor, pelo Paulo, ou por um outro que não tem nome, né? Uma das coisas que a gente identificou de fonte de credibilidade de Gray, que foi um dos estudos publicados, vai ser publicado agora no SBES. Que eles consideram credibilidade na fonte de Gray. Tá? Então, esse é o objetivo dessa fase, tá? E a gente tem as perguntas de pesquisa, né? Aquela quarta, que é what is a reliable evidence? Reliable. What is reliable evidence in Gray literature? Né? E a gente tem algumas sub-RQs, tá? A primeira, does the Gray literature provide by software engineer researchers can be considered a reliable source of evidence? Que é justamente, quero pegar informações dos pesquisadores. Ele tem um blog, então quero fazer uma investigação em cima dessas fontes de pesquisadores. Tá? Na segunda, a gente quer entender o impacto, né, de uma fonte de Gray literature, né, se o impacto dela difere dos estudos dele, de pesquisa. Tá? Então, por exemplo, ele tem uma fonte lá de Gray literature que ele faz uma investigação, esse impacto que ainda vai ter que, vou dar uma estudada ainda, né, que é justamente entender, por exemplo, será que a fonte de Gray literature dele é muito lida? Ele tem um estudo publicado num journal e tem um blog falando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tópico. Né? Qual o impacto desses dois sobre os pesquisadores ou sobre os engenheiros de software? Né? Os engenheiros de software estão lendo aqueles artigos? Como é que tá? Eu quero tentar entender isso daí. Na terceira, né? O que é considerado essa parte daí é justamente uma das coisas que a gente vai ter que fazer, vai dar acho que um pouco de trabalho, que é o que é considerado uma evidência em uma fonte de Gray, em Gray literature, né? O que é considerado. E na quarta e última pergunta dessa daí, né, como é que a gente consegue melhorar, né, que as evidências em uma fonte de Gray que os engenheiros de software provêm. Né? Como é que a gente pode? Porque muita gente fala que as fontes de Gray, que é um dos challenges que a gente identificou nos estudos anteriores, na fase 1 e 2, foi que alguns não utilizam Gray porque não tem evidência científica. Então a gente quer tentar entender como é que a gente pode melhorar para que os engenheiros de software possam prover informações de uma maneira melhor que possa ser considerada uma evidência científica. Uma evidência. Eu acho que talvez até a terminologia aí a gente pode discutir um pouco mais, Kenji, também, porque a evidência pode não ser científica, pode ser uma evidência prática, certo? Uhum. O que a gente está falando talvez é se essa evidência prática vai ser considerada em estudos científicos. Eu acho que talvez seja isso também. Né? Tem que pensar um pouquinho sobre isso. Eu só mencionei aqui para ficar gravado. Uhum. Não seria uma evidência científica, será considerado do ponto de vista científico uma evidência. Porque para ser uma evidência científica tem que ter um método científico, lá vai. O que a gente está falando de Gray é porque tem evidências que não são científicas, mas tem seu valor por ser prática, certo? Pô, tá um cara lá na empresa dizendo que lá funciona fazer um negócio assim. Aí você diz, não, tem que fazer um experimento no laboratório para ver se funciona. Porra, claro que não. Se lá tá funcionando, a menos que ele esteja mentindo, certo? A menos que eu não confie, aí são outros 500. Aí, acho que é essa discussão, talvez, que tem que rolar também, né? Da diferença entre evidência científica e evidência prática. O que considerar
o que ter em mente, né? Ou que critérios eu posso usar para, por exemplo, ranquear ou avaliar o quão forte ou quão relevante é aquela evidência prática, por exemplo. Do mesmo jeito que a gente faz com a evidência científica. Talvez seja um pouco por aí também a discussão, entendeu? Uhum. Interessante. Interessante. Tá? Então, para essa fase, a gente definiu 2 tipos de estudos, né? Fazer alguns estudos de caso, que é justamente pegar os pesquisadores, né? E tentar ver alguns estudos deles e tentar ver como é que eles reportam esses estudos dentro de uma fonte de Gray. O segundo, que era justamente fazer uma action research, né? Que a gente tentaria entender, né, como é que a gente pode prover melhor informações, para que os praticantes possam prover informações melhores, né, que possam ser considerado uma evidência do ponto de vista científico, né? Então, justamente tentar construir, olha, vou prover uns guidelines de como é que eles possam, escrever uma postagem seguindo determinados critérios, passo para que os pesquisadores possam olhar e falar, olha, essa informação aí está interessante. É uma informação que a gente pode considerar como uma evidência, que tem evidência. Tá? Tá? E então, por fim, é justamente na fase 5, né, que a gente quer fazer uma proposta de guidelines e recomendações, tá, para a pesquisa e para a prática, como utilizar uma Gray Literature. Tá? Que é justamente esse objetivo, né, prover um guideline com recomendações e dicas para suportar os pesquisadores, né, para como utilizar a Gray Literature nas suas pesquisas. Tá? Então, nessa fase, a gente quer propor um guia, tá? Fazer um planejamento dele, aí a gente vai conduzir, o objetivo é conduzir ele, depois de planejá-lo, conduzir ele junto com pesquisadores. Depois a gente quer fazer uma avaliação, né? Fazer uma checagem do que eles acharam sobre o uso desse guia, tá? Através de um survey, e depois fazer uma melhoria, tá? Então, a gente tem aqui a condução da pesquisa, tá? Tem o calendário aqui, certo? Das fases, temos 5 fases e a proposta da tese. Tá? 2 fases a gente já conseguiu concluir, né? Já submetemos, estamos na segunda fase a gente submeteu também e estou iniciando a terceira fase. Tá? E temos algumas colaborações que foi feita ao longo dessas 2 pesquisas até o momento. Tá? Temos várias pessoas, na verdade, envolvidas dentro dessas pesquisas. Tá? Foi bastante colaboração, teve bastante colaboração essa pesquisa. Bem interessante. E do professor Márcio, né? Enfim, o Igor, acho que o Márcio todo mundo conhece. E os outros demais também, Vilmar, Neto, Bruno, Carol, não sei se vocês conhecem os outros, Crescência e Ivanildo. E a gente conseguiu atingir alguns objetivos, né? Participei de 2 simpósios de doutorado, do ESEM, do ano passado, e o outro foi no workshop tese de dissertações do CBSoft, né? E o terceiro foi recente, foi o resultado da fase 1 que foi aceito no SBES. Tá? E estamos aguardando a submissão da fase 2, que é o estudo terciário que a gente conduziu. Estamos aguardando para o novembro, lá no IST. Bem, é isso. Se tiver algumas... A gente quer tentar, né, objetivar, aproximar um pouco a pesquisa da prática. Estava um pouco mais distante aqui essa ponte, então a gente quer tentar ajudar um pouco, né? E é isso, pessoal. Beleza, eu acho que é só aqui eu tinha perguntado do estudo secundário, né? Só para, enfim, se ninguém mais tiver pergunta aí também. É porque, por exemplo, eu fiz um trabalho lá que Samuel apresentou um dia desses, né?
E a gente, para levantar os problemas lá, os smells relacionados a Hibernate, a gente não apenas foi na coisa na literatura acadêmica, mas a gente também fez uma revisão da literatura cinza. A gente foi atrás dos posts de desenvolvedores do Hibernate, manual, documentação do próprio framework, tudo mais. Mas eu não, esse trabalho não é não sei se ele enquadraria como secondary studies, entendeu? Então, assim, talvez não sei se valeria a pena você também dar uma olhada em será que tem outros trabalhos mencionando Grey Literature que não sejam secondary study? Pelo menos eu não vejo como um secondary study. Assim, a gente fez esse levantamento, né, compilou os resultados e propôs o catálogo e está trabalhando na ferramenta. Tipo assim, né, o trabalho em si não foi fazer esse levantamento, foi, né, usar da literatura assim, para não fazer um estudo secundário, mas para criar esse catálogo e aí, assim, levantando os problemas que eram relatados e a gente propôs soluções também, né? Enfim, Uhum. só para dar um É, pitaco aí, o que é que tu acha, Sérgio aí também, enfim, cara, o estudo que eu dei uma olhada assim rapidamente no título, né? Eu acho que você fez junto com o Bruno também. Aí eu vi que foi um estudo secundário, eu considero como estudo secundário e uma Grey Literature, sim. Porque vocês tiveram, pelo que eu entendi, vocês tiveram todo um protocolo definido, né, de como é que vocês iam fazer essa busca, vocês tinham todos uns critérios de inclusão e exclusão, né, até das fontes de Gray, né, vocês não foram uma revisão da literatura ad hoc que vocês simplesmente, vou pesquisar aqui e vou ver o que tem. Não, vocês tiveram todo um critério que vocês estabeleceram, de um estudo secundário. Estudo Então, secundário não é só revisão sistemática, certo? certo. É Então, qualquer isso eu coisa que queria usa só o esclarecer isso. estudo primário. Mas eu acho que tem um ponto de vista aí mais filosófico, talvez, que faz parte aí do amadurecimento mesmo da pesquisa em si, que é justificar melhor parte das perguntas que vocês fizeram. Então, o foco está em estudo secundário porque é quem, por definição, vai precisar de evidências para ser criado. Mas eu entendo que o que Kenji vai fazer é para quem quiser usar Grey Literature de qualquer forma, ou até para quem quer produzir Grey Literature. Então tem esse assim, efeito colateral que eventualmente ele vai trazer na discussão do trabalho dele, com mais calma. A gente vai ter tempo de sedimentar e discutir melhor isso, que é esse, vamos dizer assim, esse outro efeito do que ele vai propor. Agora, metodologicamente falando, como rota de pesquisa, a lógica é partir pelos estudos secundários, porque é inclusive uma maneira da gente dizer, tá vendo, está sendo usado, porque a motivação talvez maior, eu acho que também é uma coisa que precisa ficar mais explícita, é quão confiável é Grey Literature ou não, ou a academia não confia em Grey Literature, tem resistência a usar Grey Literature. Aí você diz, peraí, tanto é que foi aquele filtro que ele disse que aplicou de eventos, vamos olhar primeiro os eventos mais relevantes para ver se a academia está usando ou não. Então, a academia está assim usando, que tipo, quais são as confusões, o que é que não está claro. Então, é meio que essa é a estratégia de pesquisa que vira a metodologia que a gente usa para começar a entender melhor esse contexto, né, o dia a dia. uhum. Beleza. A pergunta de Delano aí, se você quiser fazer em voz aí, Delano. Beleza. Não, a pergunta, na verdade, era entender, assim, um trabalho que usa dicionário, qualquer outro tipo de material que não é um paper, seria um trabalho que está usando literatura cinza. Se for, porque, assim, nesse contexto aí, se torna até um pouco difícil de você definir, na verdade, não definir, né, mas de você buscar quais trabalhos estão usando isso, né? Tem muito, eu acho que, por exemplo, nosso trabalho a gente usa uma definição de dicionário e isso, enfim, eu não sei se é uma coisa boa, uma coisa ruim, se o pessoal está considerando isso literatura cinza. Inclusive, um dos revisores também não achou isso muito bom. Isso é um ponto que eu queria perguntar. Essa definição, você, por exemplo, você encontra na Wikipedia, vamos dar um exemplo, né? Isso é uma literatura cinza, né? Considerado uma literatura cinza, sim. E até eu já vi gente, até recentemente, gente questionando isso, que teve um estudo que não foi, reclamou que ele colocou 3 fontes de Gray
que era justamente algumas definições que ele encontrou dentro da Wikipedia, que era bem interessante, e ele colocou, e o revisor falou que aquilo não era um trabalho acadêmico, científico, e não era uma, qualquer coisa da internet que você poderia jogar lá, né? Aí ele até falou até que ponto a Grey Literature é bem reconhecida ou não dentro do mundo acadêmico. Mas eu considero sim como uma fonte de Grey, Verderame. O Kenji, volta aí pro P5 aí. Dá um back aí no teu slide. Eu acho que esse aí é exatamente o ponto, entendeu? Então não é dizer Grey Literature é confiável ou não é confiável, mas o que fazer, o que é que eu preciso fazer? Então, quais são os guidelines aí, esses recommendations, para eu, por exemplo, confiar ou classificar uma específica Grey Literature, uma referência que eu peguei como confiável ou não. Então, eventualmente, ele está gerando aí formas de você justificar por que aquele verbete lá do dicionário, seja lá porque é o dicionário, porque não é Wikipedia, não sei, deveria ser considerado. E não simplesmente porque, Grey Literature é bom ou é ruim. Não, não é bem assim. Depende de qual, como. Eu acho que aí é que entra esses guidelines e recommendations, entendeu? Exatamente para resolver esse tipo de problema aí, de você poder dar uma nota, vamos dizer assim, de qualidade mínima, ou dizer que executou passos A, B, C, D, E, que aumentam a confiabilidade naquela fonte, apesar dela ser Grey Literature, apesar de não ser um trabalho acadêmico tradicional. Acho que é exatamente este o ponto, tá entendendo? Que é onde ele quer chegar, certo, Kenji? Me corrija aí, se não for. A gente troca de orientador. Tô brincando. Não, mas é isso mesmo, é justamente fazer essa proposta de mostrar, olha, como é que a gente pode utilizar Grey Literature de uma maneira na sua pesquisa. Por exemplo, uma das investigações do primeiro estudo, quais são os critérios de credibilidade que as pessoas adotam? A gente vai tentar colocar esse guideline e construir de uma forma, olha, para você colocar, veja se a fonte é de autores renomados, que tem conhecimento sobre o assunto, domínio sobre o assunto, né? E isso daí aumentaria suas chances da fonte de Gray ser mais confiável, né? Justamente nesse ponto um dos pontos que a gente quer chegar. Beleza? Beleza. Tranquilo. Tá bom, gente. Então, mais alguma dúvida? Alguma pergunta, questionamento, crítica, alguma coisa? Não, obrigado. Não, eu que agradeço, gente. Isso aí, eu que Beleza, agradeço. valeu. Que agradeço a vocês, os comentários, tudo. Vai ser importante para o crescimento da pesquisa.